é um culto da família, mas é porque Deus lhe deu a oportunidade de amanhecer vivo. E cada dia que Deus nos dá essa oportunidade, nós temos que tratar como um dia especial, né? Eu não falei muita coisa, eu não falei nada, inclusive, sobre o meu casamento. Na realidade, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é um Deus que surpreende. Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos. Isso é a minha esposa, para mim. Não tenho mais nada para falar. Só tenho para agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, por um dia ter colocado essa pessoa na minha vida, a que eu prometi amar e respeitar até o último dia de minha vida, se Deus assim permitir. Porque tudo está diante da vontade dele, né? E novembro é um mês especial porque foi em novembro que nós começamos a namorar e foi em novembro também que nós casamos. Então, isso é um conjunto das coisas, é um mês muito especial para nós. Muito obrigado, eu te amo muito, minha filha, que Deus nos abençoe. Irmãos, e sem muita conversa, porque as horas já estão um pouquinho avançadas, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, no capítulo 127. Salmos 127. Salmo 127, os cultos da família, irmão, eles têm uma dinâmica de trazer uma palavra direcionada para as famílias. E é sempre um culto especial porque é abordado temas indispensáveis para o fortalecimento da igreja, inclusive. Porque igrejas fortes são aquelas igrejas que têm famílias fortes, que têm famílias edificada na palavra de Deus. Então não tem como fugir disso. Igreja forte é igreja com famílias fortes, cuja edificação está na palavra de Deus. E nós vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128 para um melhor entendimento nesta noite. Diz assim o Salmo 127, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os seus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz em Israel. Amém? Glória a Deus. Esse salmo, irmãos, escrito por Salomão, eles dão aqui um direcionamento de uma família, podemos dizer assim, que iniciou bem e que está terminando bem. Ele vai desde a construção, passando pelos filhos, chegando na velhice e derramando sobre essa família todas as promessas de Deus. Então a família começou a ser construída dentro dos preceitos da palavra de Deus. E todas essas bênçãos, como algumas promessas que tem aqui, elas servem para qualquer um de nós, para qualquer família dos dias atuais. Nós vamos entender como devemos proceder se quisermos ter uma família abençoada. A Bíblia ela é bem clara, se você atentou para o que você leu,
não deixa nenhuma dúvida que o foco aqui é falar da importância de Deus na vida da família. Então, nós vamos trabalhar nesta noite com essa temática de construção. Quando falamos em construção, irmão, e falando de construção nessa temática, nós temos, talvez não venha muita coisa em nossa mente, mas quando nós falamos da construção no sentido de construir alguma coisa, por exemplo, uma casa, passamos a pensar em muitos aspectos: transtorno, poeira, trabalho, suor, né? Muitas vezes sair de uma casa quando vai fazer uma reforma grande, tantos transtornos, entulho, e tudo aquilo que muitas vezes dá muito trabalho, né? A gente imagina ter que aguentar ali, botar entulho para fora, poeira, todo aquele problema, aquele transtorno, sem contar também com os gastos, e tudo isso dá trabalho. Então, o que eu quero dizer é que dá trabalho construir, dá trabalho reformar. E muitas vezes, quando trazemos isso para a área da família, muitos não querem ter trabalho, muitos não querem ter essa disposição, esse sacrifício para o bem da família. Então, nós podemos dizer que o nosso tema hoje são construção da família com base nas Escrituras Sagradas. E esses dois salmos aqui, eles se complementam, né, nessa questão. Por quê, irmão? Porque nós entendemos pelas experiências que vivemos, e até mesmo a própria história da humanidade vai nos mostrar de maneira bem clara que o homem, o gênero humano, ele é um gênero em construção, em constante construção. Ele é um ser inacabado. Até o dia dele morrer, ele vai aprender. Ele está disposto a aprender. Estamos sempre nessa onda de aprender alguma coisa. Todos os dias o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de aprendermos mais com Ele e com as coisas dEle. Não nascemos pronto, acabado, perfeito, não. Nós vamos sendo construídos com o tempo, né? E precisamos ser edificados com boas bases, com bons preceitos, né? Para que esse ser humano ele cresça bem, e ele viva bem, ele se desenvolva bem, ele tem que ter boa base, bom preceito. E falando no lado espiritual, ele precisa ser construído dentro dos princípios bíblicos, dentro dos princípios que Deus determina para a construção do homem, muito bem como da família. Então nós sabemos que precisamos dessa construção ao longo da vida. E trazendo para a área do casamento, a área da família, cuja a vida familiar é um constante canteiro de obras, em construção constante, isso é fundamental entendermos que precisamos de Deus e da sua orientação para construir alguma coisa nas nossas vidas. E lembrando que as nossas atitudes, as nossas escolhas determinarão o sucesso ou o fracasso dessa grande obra que é a construção familiar. E uma coisa que nós temos que observar é que não importa em que etapa da vida você esteja construindo. Talvez você diga, eu já estou em meio à vida, já construí. Nunca é tarde para você rever princípios e conceitos dessa grande obra. Nunca é tarde. Sabe, a gente parar para pensar, será que até aqui eu tenho edificado a minha casa de maneira correta? Será que até aqui eu tenho criado os meus filhos de maneira correta? Nunca é tarde para que você possa rever esses conceitos e se eles precisam ser mudados dentro do seu lar. Então o texto sagrado, ele vai nos mostrar claramente que na construção familiar, na edificação do lar, há um elemento indispensável, há um elemento que jamais deve ser esquecido ou retirado, que é o Senhor Deus. Você pode ler aí no versículo 1 do Salmo 127, ele vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Porque Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é o fundamento principal, a pedra principal, onde o casamento e as famílias devem ser edificados. Deus jamais pode sair fora do casamento
de uma instituição da qual ele idealizou, da qual ele criou, o projeto saiu do coração dele, foi tudo elaborado por ele. E como é que nós queremos entrar num sistema desse, fora da orientação de quem o criou? Nós não temos todas as respostas, mas o Senhor tem todas as respostas. Se Ele foi o Criador, Ele sabe como consertar os problemas, Ele sabe como nos fazer andar a ponto de não tropeçar, porque foi Ele o Criador. Então Ele jamais deve ficar de fora da família, sob pena de grande risco desse projeto não dar certo, ou seja, não dar certo de maneira nenhuma. Então nós temos essa convicção no nosso coração. O engraçado é que Moisés, na caminhada do povo no deserto, um povo muito rebelde, um povo muito de dura cerviz, e Deus diz assim para Moisés: olha, eu não vou mais adiante de vocês para a terra prometida, eu vou mandar um anjo ir adiante de vocês. E Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Ou seja, Moisés não aceitava nenhum anjo, ele só queria a presença do próprio Deus ali guiando o povo. Para você ter uma ideia da importância que Deus fazia para aquela nação, e no entendimento de Moisés, era indispensável Deus ali presente todos os dias. Então, o que dirá de nós hoje? O quanto nós necessitamos da presença de Deus nas nossas famílias. Então, irmãos, construir uma família sem base, sem Deus, nos faz lembrar muito bem o que Jesus falou em Mateus 7, 24. Jesus vai dar um exemplo de duas pessoas que construíram uma casa, dois construtores. Mas por que ele vai dar esse exemplo? Para nos mostrar a diferença daqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Ele vai trazer um exemplo de dois homens que construíram uma casa. Então ele vai dizer que um construtor, ele lançou as suas bases, lançou o alicerce em base sólida, ele lançou o alicerce numa rocha, e ali ele construiu a casa. Já o outro lançou apenas no solo, na areia, ele não teve o trabalho de cavar o chão, de procurar a rocha, lançar ali, fazer as bases da casa. Mas os dois construíram uma casa, não importa de que jeito era a casa. Vamos dizer que as duas casas tinham a mesma aparência, o mesmo número de cômodos, a mesma cor, o mesmo formato, a mesma arquitetura, e que de longe, ou talvez de perto até, você não conseguisse ver qual era a casa que estava mais edificada e a casa que não estava. Mas as duas casas foram construídas. Eu quero ressaltar que os dois tiveram trabalho para construir, lembrando que um teve mais do que o outro, mas construíram a casa. E talvez até imperceptível aos nossos olhos a sua edificação. E eu posso perguntar para você: em que casa você moraria? Em que casa você escolheria para morar? Eu lembro de uma época hoje talvez não, eu nunca mais vi essa propaganda, de uma venda de apartamento de uma determinada construtora, que eu não lembro, que o corretor aparecia mostrando os cômodos da casa para uma mulher, e ela ficava assim, passando a mão na parede, e tentando escutar alguma coisa, de repente ela tirava uma marreta da bolsa e tacava na parede, pá, que era para ver se aquela casa tinha vergalhões de ferro, tinha coluna, estava bem firmada, né? Então, em que casa nós moraríamos? Eu creio que é na casa que está bem edificada, é na casa que está bem estabelecida. Às vezes, irmão, nós caímos no erro de olhar para a casa do vizinho, mas que casa bonita, mas que família bonita, mas muitas vezes nós não sabemos em que preceito, em que base essa casa foi edificada. Nós sabemos da nossa, mas a dos outros nós não conhecemos. Então nós vamos olhar para a nossa vida. Pare de dizer que você não tem nada. Pare de dizer que a vida dos outros é melhor do que a sua. Eu quero dizer para você que você tem Deus, e isso já é o suficiente para você ser feliz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos nessa, de não querer trabalhar para edificar, de não estar preocupado com alguns problemas que surgem nessa construção.
E a Bíblia diz que os dois construíram, mas aí veio as tempestades, mas aí vieram as dificuldades, vieram as circunstâncias ruins, para as duas casas da mesma maneira. E a Bíblia vai dizer que a casa que não foi edificada sobre a rocha, foi grande a queda dela. Parecia muito bonita, mas não tinha base. Às vezes nós estamos construindo algo que parece muito bonito, mas não tem base. E aí, lá na frente, nós vamos pagar o preço daquele projeto não dar certo, daquele projeto não ser acabado e daquele projeto ter um final trágico. Então nós vamos trazer também isso para a criação dos nossos filhos. Criar filhos fora da doutrina e da admoestação do Senhor é um grande risco. A Bíblia diz que nós temos que criar eles dentro da admoestação e dentro da doutrina do Senhor. Sabe, você pode dizer, os filhos da irmã fulano de tal, os filhos de alguém, são uns jovens bonitos, umas moças bonitas. Irmãos, nós não sabemos como essas pessoas criaram essas crianças. Eu conheço um jovem, aproximadamente uns 40 anos, que ele vive nas ruas se drogando, sabe, todos os dias. E quem conhece ele, já disse que ele já foi professor de escola pública, que o homem tem mestrado, tem não sei o quê, sabe, irmãos, e está lá no meio da rua se drogando. Então muitas vezes nós queremos que os nossos filhos façam curso disso, curso daquilo, estuda escola tal, escola não sei o quê, cresça em conhecimento, mas às vezes a nossa base foi errada, e ele vai crescer, mas não vai ter raiz, e lá na frente esse jovem pode vir a cair numa tentação como essa. Então é triste você ver uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de condições para vencer na vida, e que mora hoje nas ruas e vive se drogando. Aí nós voltamos, em que base esse menino foi criado? Como foi que os pais educaram esse menino? Será que foi dentro dos princípios estabelecidos por Deus? E é engraçado que a Bíblia diz que dá trabalho educar a criança nos princípios de Deus. Sabe por quê? Porque ela diz que nós devemos inculcar na mente deles. Inculcar, irmão, é todo dia, como a Bíblia diz, é andando, levantando, sentado, deitado, é todo dia, é inculcar mesmo. E isso pode dar trabalho, mas é uma tarefa nossa. Mas por quê? Porque os filhos são herança do Senhor, como diz o versículo 3. Quem não gostaria de um dia saber que tem um tio rico e que esse tio deixou uma grande herança? Todo mundo gostaria de receber uma herança, né? E eu quero dizer para você que você pode ter uma, duas ou três heranças dentro de sua casa, que são os seus filhos, e talvez você não tenha atentado para isso. Muitas pessoas hoje tratam filhos como um estorvo, como um atrapalho, como uma pedra de tropeço, mas a Bíblia nos aconselha e diz que eles são heranças do Senhor, são coisas boas para nossas vidas. O Eduardo pregou aqui quinta-feira e que disse que nós temos muito a aprender com as crianças, e é verdade, muito, porque se nós não nos comportarmos como ela, na sua inocência, na sua pureza, nós não vamos ver o reino dos Deus. Foi Jesus que falou. Então nós temos muito a aprender com nossos filhos, e também temos muito a ensinar os nossos filhos, sabe? Então assim, eles são o galardão, além de herança, é o galardão, é um prêmio, uma recompensa, e por isso requer de nós muita responsabilidade. O que nós estamos fazendo com a herança que Deus nos deu, como prêmio, como galardão? Os filhos, eles não são para nós, irmãos, primeiramente eles são para a glória de Deus, depois para a sociedade, para fazer a diferença no meio da sociedade. Então nós temos que atentar também para isso. E quando nós vemos aqueles prédios grandes, 3, 4 andares, nós imaginamos, mas que bonito, mas antes de crescer para cima, irmão, eles cresceram para baixo. Nós temos um engenheiro aqui que ele pode afirmar isso. Um prédio, quanto mais alto ele vai ser, mais para baixo ele tem que crescer, mais fundo será o seu alicerce.
E é engraçado que o mesmo texto escrito por Marcos, Marcos vai dizer que o construtor cavou profunda vala. Profunda vala. E se nós formos atentar para o terreno de Israel, não é um terreno macio, é um terreno pedregulho, é um terreno de rocha. Mas ele teve a preocupação de cavar profundo e ali estabelecer o seu alicerce. Né? Ele teve um grande trabalho. E trabalho, irmão, trabalho é sacrifício. Vai dizer o texto no versículo 1, que em vão trabalha os que edificam. Você já pensou, irmão, trabalhar em vão em alguma coisa? Tanto esforço, tanto trabalho, para não obter nenhum resultado. Que triste, né, irmãos? Imagine qualquer situação em que você se empenhou, em que você se doou, e você não obteve resultado que esperava. Não é uma frustração? É, irmão, uma frustração muito grande. Eu acho que qualquer um de nós aqui passou por algum momento desse, de grande empenho, de grande sacrifício, mas não obteve o resultado. Então isso é um trabalho vão, irmão. E o Senhor está dizendo aqui, que se nós não atentarmos para edificar a nossa casa, edificar o nosso casamento, baseados em princípios estabelecidos por Ele, em vão será o nosso trabalho. Nós não seremos enganados, irmãos. Em vão será o nosso trabalho. Então aqui, o que Deus está tentando transmitir para nós? Qual é a grande lição que Deus nos apresenta nesta noite? Ele diz o seguinte, irmãos: não me deixe fora da sua vida, não me deixem fora da sua família, não me deixem fora do seu casamento. É isso que Deus está dizendo. Se você quer ter um casamento abençoado, duradouro, o segredo está em Deus. Mas por que é tão importante? Porque sem Deus as nossas buscas e realizações pessoais será inútil, irmão. Olha o que ele diz no versículo 2: inútil será vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Todo esforço sem o direcionamento de Deus é nada. Todo esforço sem o direcionamento de Deus é nada. Não adianta acordar cedo e dormir tarde, não ter o descanso apropriado, pois é Deus que dá o sustento a todo aquele que Ele ama, os seus filhos, até mesmo quando estão dormindo. Inútil, já parou para pensar no que é inútil? Não serve para nada, irmãos. Não vai adiantar de nada. Nós trabalhamos e no final do mês nós queremos receber o salário. E já pensou que no final do mês o seu patrão dizer: você trabalhou em vão, trabalhou inútil, não tem salário? É um grande desapontamento. E nós estamos vivendo hoje, irmão, o mal do século, que essas pessoas em busca de dinheiro, em busca de satisfazer os seus desejos consumistas, estão fazendo isso. Muitas pessoas têm a questão de 2, 3 empregos para tentar suprir uma necessidade que muitas vezes é uma grande vaidade, e estão esquecendo da família, estão esquecendo dos filhos, porque trabalham demais. Chega de um trabalho, nem dá tempo de dormir, amanhã já tem que ir para outro, sai de um para o outro. Eu tinha um amigo, irmãos, ainda continua meu amigo, mas ele não está mais nessa. Ele chegou a perder a sua família por um tempo, por conta dessas coisas, irmão. Ele tinha 3 empregos, então ele saía de um, ia para o outro, do outro ia para o outro, e um desses trabalhos era à noite, e tinha noite que ele só dormia em casa 2 noites na semana, porque ele já saía de um, vinha para o outro de manhã, aí naquele dia ele ia de noite, ficava em casa. Quando ele ia de noite para o outro, já ia para o outro, já ia, voltava para o outro à noite, só estava no outro dia. E ele passou uma crise muito grande no seu casamento, a ponto de se separar por um tempo, mas graças a Deus voltou para a mulher e está bem. Mas agora ele não tem mais 3 empregos, ele só tem 2. Mas aí eles estão se acertando. Então, irmão, é isso. Muitas vezes nós estamos buscando suprir a nossa necessidade, nossos desejos, e estamos esquecendo
de um bem maior que a nossa família. Como estão os seus filhos? Os seus filhos não precisam tanto de presente quanto ele precisa da sua presença, meu irmão. Não fique dizendo que eu tenho que dar um presente de Natal para o meu filho. Eu tenho que dar isso. Não, irmão, ele precisa de você. Chegue lá com um pirulito no bolso e dê a ele, que ele vai ficar muito feliz. Porque ele está ali, você está ali com ele. Tira um tempo para brincar com ele. É muito mais importante você brincar com ele do que você passar um mês fora de casa tentando trazer uma coisa para ele brincar só. Então a presença dos pais é fundamental para os filhos, né? Para que nós não venhamos ter um trabalho em vão. Quando a Bíblia diz que Deus dá os seus filhos o pão enquanto dormem, isso não quer dizer que o homem não deva trabalhar, irmão, viu? Não deva se esforçar para realizar seus sonhos e projetos. A Bíblia não está dizendo isso. E sim do grande perigo que esse homem corre em não reconhecer Deus em tudo e em todos, em não reconhecer Deus como Criador e mantenedor, sustentador e supridor da sua família e das suas necessidades, certo? O homem tem que trabalhar. Devemos entender que toda bênção vem de Deus, até aquelas que nós não imaginamos, que pensamos que foi o nosso próprio esforço, nosso próprio empenho, foi Deus que lhe abençoou, foi Deus que lhe deu. Provérbio 16:1 vai dizer que nós, seres humanos, nós sonhamos, nós projetamos, mas quem bate o martelo é Deus, quem realiza é o Senhor, é no tempo dele, é no querer dele. Se você conquistou alguma coisa, creia que foi Deus que lhe deu. Não caia nessa enganação de achar que foi com o seu próprio esforço, foi somente a força do seu braço, Deus lhe deu. Então, irmão, quem está falando isso aqui é Salomão, irmão, um homem que tinha tudo. Salomão diz que tudo que ele desejou, tudo que os seus olhos desejou, ele não negou a si, tudo. Um homem que tinha tudo, era rico, inteligente, homem mais sábio da sua época e até de todas as épocas, mas ele reconhecia a importância de Deus na sua vida. Salomão. E por que nós queremos achar ingenuamente e ignorantemente que nós podemos alguma coisa sem o Senhor estar conosco, né? Muitas pessoas não reconhecem Deus em sua vida e pensam que tudo que tem dependeu do seu esforço, tudo que conquistou foi ali o seu trabalho, unicamente sua inteligência, o seu empenho. E para essas pessoas eu digo o seguinte, irmãos: passe uma semana sem tomar banho e você vai ver o que você é. Prenda a sua respiração por 1 minuto e você vai ver o que você não é. Você não é imortal. Se Deus tirar um simples fôlego, você morre. Você não é nada. Sabe, irmãos? Não somos nada. Esse simples respirar vem do Senhor. Sua inteligência não vai servir de nada de você morto. Seu empenho não vai servir de nada. Seu trabalho não vai servir de nada. Então, se você está aí respirando e com saúde, foi Deus que lhe colocou aí hoje. Foi Deus que lhe trouxe aqui hoje. E Ele deve e merece ser glorificado simplesmente pelo ato de você estar respirando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas pessoas, irmãos, não estão aí em hospitais, querendo apenas ir para casa, mas talvez nem voltem para casa. Se você for no hospital aqui de Maracanaú mesmo, irmão, você vai ver tantas macas em corredores e pessoas que não vão voltar para casa. Não vão. Você vê ali, aquelas pessoas vão ficar ali 1 mês, 2 meses, elas não vão voltar para casa. E os médicos, eles ficam, muitas vezes, tentando aliviar ali o sofrimento, mas a verdade é que estão ali apenas postergando o tempo. E a gente deve olhar para nós e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui saudável, eu não estou doente, porque o Senhor até aqui me sustentou e me fortaleceu.
E muitas vezes nós esquecemos disso. Então, irmãos, nós temos que entender que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos abençoado e segurado nas nossas mãos. Jesus vai dizer o seguinte, que Ele é a videira e nós somos os ramos. E os ramos que não estiver ligado na videira, por si só não produz nada. Não produz nenhum fruto. O que Ele quer dizer com isso? Vocês têm que estar em mim e eu em vocês, para que vocês tenham vida e produza vida em vocês. É isso. Então, se nós não estivermos ligados em Jesus, por si só, nós não vamos produzir nada. Nós não vamos edificar nada. Nós não vamos ser nada, não podemos fazer nada, como Ele falou, que sem Ele nós não podemos realizar nada e nem fazer nada. Quando uma família entende a necessidade de Deus como centro e como prioridade na edificação do lar, não tem para ninguém, não tem para Satanás nenhum, não tem como Satanás prevalecer contra a família a qual está sendo, ou a qual é edificada na palavra de Deus. Ele pode até tentar, irmão, mas ele não vai conseguir, porque a família edificada na palavra de Deus, ela é a igreja. E existe uma promessa para a igreja, que as portas dos infernos, ou seja, todos os poderes do inferno, não vão passar por cima da igreja. Então isso é um acalento para nós como igreja. Olha, Deus ele tem feito muitas maravilhas aqui no nosso meio, nessa igreja. Eu vou falar dessa igreja porque eu congrego aqui. Isso não quer dizer que Deus não tenha feito maravilhas fora daqui. Ele fez. Mas eu quero dizer para você que aqui nessa igreja existem muitos casais abençoados, muitos casais que foram restaurados, muitos casamentos que estão sendo restaurados, muitos lares que estão sendo reedificados dentro dos preceitos bíblicos. Mas eu quero trazer um que me vem à memória, um testemunho de um casal, a minha ótica, pelo que eu vi e pelo que eu vejo. Certa vez, eu estava na portaria de serviço, e chegou uma mulher, com um bebezinho na mão, aproximadamente uns 2 anos, e ficou ali, no portão assim, olhando para dentro da igreja, se esquadra na parede, olhando. E eu perguntei para ela: a senhora quer entrar? A senhora quer assistir o culto? E ela respondeu que não. Não, outra vez eu venho. Mas não saiu de lá. E continuou lá. O bebezinho estava de fraldas. Eu lembro que ele estava apenas de fraldas. Não sei de onde ela vinha, não sei o que ela estava sentindo, mas ela estava ali. A porta de vidro fechada, mas ela continuou lá. E ela perguntou o seguinte: quais são os dias de cultos? E eu falei: terça, quinta e domingo. E ela perguntou para mim: eu posso entrar? Pode, fique à vontade. Providenciei que a minha esposa pegasse o bebezinho, levasse para a salinha, e ela sentou ali atrás. Essa senhora veio naquela quinta, ela veio no domingo, e tantos outros cultos mais, ela veio. Certo dia ela resolveu aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi discipulada, foi acompanhada e se firmou. E logo depois de algum tempo veio o marido, começou a nos visitar. E passou um tempo, esse marido também aceita Jesus como Senhor e Salvador. Foi discipulado, foi acompanhado, e esse marido, que só viviam junto, não eram casados, casaram no civil, casaram no religioso aqui na igreja, passaram pelo curso de casais fornecido pela igreja, reestruturaram seu casamento, e eu quero dizer o que está acontecendo hoje. Hoje essa senhora, ela participa da igreja como ajudadora no ministério infantil, é professora do ministério infantil, o marido é obreiro da casa do Senhor, ministro da palavra de Deus, o filho está uma bênção a cada dia mais, sabe, irmãos,
Isso é trabalhar de Deus. Não foi em 7 sexta-feiras e nem foi em 7 domingos. Foi no tempo de Deus que essas famílias se doaram. Sabe, irmãos? Tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Não é para a glória do pastor, não é para a nossa glória. É para a glória de Deus. E é assim que Deus trabalha. Ah, esqueci. Hoje, irmãos, o casal está estudando teologia para crescer e continuar crescendo em conhecimento de Deus. Vocês já imaginaram para pensar? Um trabalhar de Deus, Deus traz a esposa, Deus traz o filho, Deus traz o marido, faz um trabalhar nessa família. Pergunte se eles querem largar o Senhor. Não querem, irmão. Porque Deus, Ele trabalha desta maneira. Ele traz lá de fora, irmão, e traz para dentro e trabalha, e restaura, e cura, e liberta, a maneira dele. Eu estou apenas contando a minha ótica, irmão. Mas um dia eles vão contar aqui a ótica deles, o mover que Deus tem feito na família deles. Talvez até algum irmão conheça pela história, mas está aqui hoje, congrega conosco, é desta casa, para o louvor e a glória de Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque aqui, irmãos, nós trabalhamos como a Bíblia diz: um planta, um rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. A minha função foi só de convidá-la, mas o Espírito Santo já vinha trabalhando no coração dela, desde lá de baixo, de onde ela vinha, eu não sei, e ela parou ali, e coube a mim apenas convidar, e Deus fez todo o resto, porque Ele trabalha dessa forma. Então, irmão, quando entendemos isso, é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Se quisermos uma família feliz e abençoada, devemos a cada dia estar ali, na presença do Senhor Jesus. Josué, já no final do livro, ele vai dizer o seguinte, para o povo de Israel: se vocês não estão se agradando em servir ao Senhor, escolha o Deus que vocês querem servir. Se é o Deus dos seus antepassados lá no Egito, ou se é o Deus desse povo aqui, dos amorreus, dos jebuseus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao verdadeiro Deus. Então Josué tomou uma postura de líder, que confiava em Deus, que entendia que até aquele momento era o Senhor que tinha tirado o povo do Egito e trazido até ali, e todas as conquistas daquele povo naquela terra não era da força do braço deles, mas sim o Senhor que estava com eles. Então Josué entendia isso: eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês querem servir. Então não importa, irmão, o que vão falar de você, não importa o que vão dizer na sua rua, na sua faculdade, no seu trabalho. O que importa é o que você tem aí no seu coração. O que importa é essa decisão que você tomou um dia. E o que importa é essa certeza e essa fé que lhe impulsiona a cada dia mais servir ao seu Deus. É isso que é importante. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, irmão, é feliz. 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 Felicidade é uma coisa que todo mundo quer, irmão, todo mundo busca. Isso é inerente à nossa personalidade humana. Mas ela só é encontrada em Deus. O vazio que está no coração de cada homem tem um tamanho do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher o vazio do coração do homem. Essa ânsia de vazio, muitas vezes, que a humanidade sente, é falta de Deus, e é somente Deus que pode preencher esse vazio. Então felizes é aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Versículo 2, pois comerá do teu trabalho, do trabalho de tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Você vai trabalhar e não vai ser em vão, porque o Senhor estará contigo todos os dias. Você vai trabalhar e não vai ser em vão, porque você está edificado na rocha que é Deus.
Então você irá bem. Isso aqui é prosperidade, viu, irmão? Porque prosperidade não é só ter dinheiro, não, irmão. É você ter saúde, é você ter paz, é você ter Jesus. Tudo isso é prosperidade, irmão. Quantas e quantas pessoas aí têm contas milionárias, irmão, e não têm paz, não vivem felizes. Muitas delas tomam overdose, se enforcam e morrem. Porque a verdadeira paz não está no dinheiro, irmão, está em Cristo Jesus. Então no versículo 3 vai dizer que a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. Muito importante, irmão, o papel da mulher na família. A mulher é como elo, ela é como elo de ligação, ela tem uma capacidade de unir. A mulher sábia tem uma capacidade de transformar uma família, e não é à toa que a Bíblia diz que ela edifica a sua casa, e a tola vai destruir. Se ela for bem inteligente, irmão, ela trabalha de uma forma surpreendente, porque ela tem essa capacidade, ela tem esse poder. A mulher, no modo geral, ela é mais acolhedora do que o homem. É muito comum, nós vemos aí famílias em que a matriarca, ela morre, o homem, ele não consegue manter aqueles filhos ali aninhados. Já é diferente, quando o patriarca morre, a mãe, ela consegue manter aquela família ali, aninhada ali perto. Já não, o homem não. Então a mulher, ela tem esse poder de fazer. Existe eu vi um pastor pregando sobre essa importância da mulher, de edificação, que a mulher não deve tomar o lugar do homem na casa. Ele dizia que todos os homens, ele não tem preocupação de que a mulher mande neles, que a mulher mande na casa. Ele só não gosta quando os amigos sabem. Mas se ninguém souber, está tudo bem. Ele dá um exemplo seguinte, que estando um casal numa festa, por exemplo, e a mulher quer ir embora, e o homem não quer ir, aí ele dá dois exemplos da mulher sábia e da mulher tola. Ele vai dizer o seguinte, que a mulher tola, ela vai chegar para o homem e dizer assim: vamos embora, eu quero ir embora, na frente dos amigos. E ele vai ficar ali meio sem jeito, e vai com ela. Aí quando entra no carro, aí começa a discussão. Você fez isso na frente dos meus amigos, eu não queria ir agora. Aí começa uma briga até em casa. Já a mulher sábia não, ela vai dizer assim: amor, vem aqui. Ela vai dizer assim: olha, eu não estou me sentindo bem, daqui a uns 10 minutos, tu me chama para ir embora, para a gente sair daqui para casa. Aí ele volta lá para os amigos dele, senta lá, daqui a 10 minutos, ele vai dizer o seguinte, que vai embora, se despede dos amigos, e chega lá onde está a mulher e diz: mulher, vamos embora. Aí a mulher diz assim: mas já, sim, agora, vamos embora. Irmão, entra no carro, uma maravilha, ele pensando que mandou nela, e ela tendo certeza que mandou nela é ele. Entendeu? Então essa é a mulher sábia, irmão. Ela evita confusão, ela constrói, não destrói, né, irmão? Porque na realidade, irmão, as mulheres são uma bênção nas nossas vidas, irmão. Glória a Deus que Ele não fez homens parecidos com mulheres, não ia dar certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a mulher tem esse papel fundamental no lar, de manter a família unida. E a mesa, os filhos ao redor da mesa, irmão, a mesa tem sido esquecida dentro dos lares, irmãos. A mesa é um canto importante, irmão. É um lugar de conversa, de reconciliação. Você pode ter dois irmãos brigados, mas eles vão ter que comer na mesa, vão ter que olhar um para a cara do outro, vão ter que falar um com o outro, vão ter que passar a comida, passar aí essa. Entendeu, irmão? Ali é um lugar de reconciliação, é um lugar de conversa. Mas o que nós estamos vendo, irmão, é que cada um pega o seu pratinho, um vai para o quarto, outro vai para a televisão, outro vai não sei para onde, e a mesa está servindo apenas de enfeite dentro do lar. E às vezes é uma mesa cara, mas só serve para enfeitar a sala. Não tem comunhão naquela mesa. Ninguém senta mais à mesa para comer. As refeições são aqui, como ele fala, não tem hora.
É muito importante essa reunião de mesa. Eu só vejo uma data em que o pessoal tenta reunir, que é agora, no Natal. E com a eleição aí do Bolsonaro, eu não sei nem se vai dar certo, né, irmão? Porque que tem de gente brigado com família por política, não é brincadeira. Então, mas o momento da mesa, irmão, ele é importante todos os dias. Nós, na minha casa, nós fazemos questão de sentar à mesa. Tudo que for fazer de refeição é na mesa. A Lívia, que às vezes a criança quer falar, me dê... Não, senta aqui. Se ela estiver sozinha, merendando sozinha, almoçando sozinha, ela vai ficar na mesa. E nós estamos construindo desta forma, para que Deus venha abençoar essa construção. Então, irmão, isso é muito importante. No versículo 4, já estou concluindo, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim como o homem que faz tudo isso, irmão, o homem que edifica em Deus, o homem que não trabalha em vão, porque Deus está com ele, o homem que tem os seus filhos ali, sobre a sua tutela, sobre o seu conselho, sobre o seu ensinamento, o homem que não esquece dos filhos, porque se você esquecer dos seus filhos, ele vai esquecer de você na velhice. Irmão, e quanto nós precisamos dos nossos filhos na velhice? Por isso que nós precisamos estar ali com eles, atento, educando e instruindo eles, para que na velhice ele não nos abandone, irmão, porque nós vamos precisar deles, para que ele não seja abortado afetivamente, e venha nos abandonar na velhice, que é isso que acontece. Tenha um amor pelo seu filho, ame-o, cuide, é herança do Senhor, não esqueça, Deus vai cobrar disso de você e de mim. Então essa importância, e Deus dizer aqui uma promessa, eis que será abençoado o homem, a mulher, o gênero humano que teme ao Senhor, é promessa de bênção para nossas vidas. E nós não devemos atentar para isso. Versículo 5, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida. Irmão, a tua família será tão abençoada, que o pessoal do teu bairro, da tua cidade, vão notar que você é diferente, que a sua família é diferente, que a sua família tem uma proteção especial, que a sua família tem um quê a mais que as outras não têm, e o que é? É Deus na sua casa. Vai ser notório na sua rua, vai ser notório no seu bairro. Então Jesus, Deus, Ele trabalha assim conosco. E para concluir, irmão, o restante do versículo 5 diz assim, e verás os filhos de teus filhos e a paz em Israel. Longevidade, irmão, que prazer é ver os filhos dos filhos, e quem sabe dos filhos dos filhos dos filhos, né? Eu espero chegar a conhecer meus netos. Quem é avó, quem é avô, sabe desse prazer, de ver ali a sua geração seguindo em frente, sabe, irmão? O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que avô é um pai de açúcar, é um pai com açúcar, e ele tem uma particularidade para explicar o que é o avô. O avô é um burro brabo, que os filhos amansaram para os netos montar, porque pense em que na casa do avô, os netos fazem a bagunça, né? Coisas que nós não aturamos com os nossos filhos, aturamos com os netos. Deixa o bichinho brincar, né? Então é assim, irmãos, todo esse traçado da família, uma família que edificou, uma família que teve essa preocupação de edificar, será abençoada, Deus é com ela, não trabalhar em vão, verás o fruto do seu trabalho, e bênção para todos sempre, como diz aqui, a paz na sua família, a paz na sua cidade, porque o Senhor é convosco. Que nós e o Espírito Santo de Deus possa ter trabalhado no seu coração melhor do que a minha fala, porque eu sei que você não está aqui em vão. Se você veio aqui é porque Deus lhe trouxe aqui. Bem-aventurado seja você, a sua vida e o seu trabalho não será vão, em nome de Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Flávio.